Todos acharam? Gênesis 2, 18 ao 25. Diz assim, pode ficar sentado mesmo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o outro e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Que sempre a figura de qualquer um que esteja aqui pregando seja apenas de um arauto do rei. Amém? Glória a Deus. Falar de casamento é um grande desafio, porque nós vivemos num período muito difícil, um período de uma sociedade que não acredita em mais nada. A sociedade está desacreditada de tudo aquilo que seja sólido, de tudo aquilo que transpareça coisas fixas, duradouras. A pós-modernidade não está presa à ciência. A gente identifica como a irracionalidade tem tomado conta das pessoas. Esses movimentos ideológicos da pós-modernidade, a maioria deles são irracionais. Você pega Meu Corpo e Minhas Regras, um slogan que tem sido difundido diariamente nos meios de comunicação. Isso tudo faz parte de um projeto de dissolução, não só da família, mas da dissolução de tudo aquilo que tem uma figura de autoridade, que tem uma figura de lucidez. Tudo isso é desmontado, tudo isso não tem mais valor. A subjetividade é outro problema muito grave que a gente vive hoje. Nós saímos de uma era chamada era científica, uma era onde tudo teria que ser provado objetivamente, através dos experimentos, e agora vivemos uma era da subjetividade. E na era da subjetividade tudo vale, tudo pode. Por isso que nós vivemos um período mais irracional da história humana. Bom, é nesse período que nós estamos lutando com a graça de Deus. Nós não conseguiríamos lutar se não fosse com a graça de Deus, se não fosse com a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. A gente nunca tem a pretensão de que faz nada sozinho. Estamos lutando com a graça, mas diante de um sistema que às vezes, de tão burro que é,
ele engana de uma forma tão sutil e tão burra, que as pessoas se tornam bobas no processo, as pessoas ficam bobas. Coisas que são tão óbvias, deixam de ser, as pessoas param de pensar. Na verdade, a gente vive num momento, numa crise, onde as pessoas não pensam mais. Elas não pensam mais, as consequências não são mais medidas. A gente pega, por exemplo, a década de 70 e 80, onde houve a difusão da AIDS. E na década de 80 e 90, a AIDS se tornou algo assim, meu Deus, era horrível quando você falava que alguém estava com a AIDS. Os meios de comunicação começaram a trabalhar isso de uma forma intensa. Cazuza foi um dos mais famosos que morreu através da doença. O primo dele, Lauro Corona, foi outro que morreu. E quando se falava em AIDS, era algo horrível. Na década de 2000 para cá, e especificamente de 2008 para cá, segundo as pesquisas, eu estava lendo sobre isso, não se fala mais. E a AIDS tem se propagado aceleradamente. Ela tem crescido em meio à juventude. E não só em meio à juventude, mas ela tem crescido naquelas pessoas que vivem na crise da meia-idade. Tanto a juventude quanto a meia-idade são muito perigosas. Às vezes você vê alguém da meia-idade, 50 para lá, exortando um jovem, e na verdade, os mesmos perigos que um jovem escabiciado, louco, passa, parece que tem sido os mesmos riscos que a meia-idade começa a trazer para o homem e para a mulher. Aquela vontade de se virar playboy novamente, a vontade de fazer tudo o que parece que perdeu, a vontade de viver intensamente tudo aquilo que deixou de viver. Essa crise da meia-idade é muito perigosa. É uma crise que provoca irracionalidade também, porque a pessoa não enxerga mais nada à sua frente. Ela só enxerga o senso do prazer, e o prazer imediato. Então, estejamos vigilantes em relação a tudo isso. A maturidade, ela vem com a idade, é muito bom amadurecer, mas as loucuras da alma começam a chegar também. Você lembra que Desi Gonçalves morreu doida de jogar pedra na lua, né? Então, às vezes, a idade traz maturidade, mas ela traz um certo tipo de, jogar a toalha. Você não se incomodar mais com nada, com mais ninguém. Você vê os homens de 60 anos saindo do armário, dizendo que é gay, 2 barbados se beijando. Com 30 anos ele jamais faria isso, porque ele ficaria com vergonha dos filhos. Agora um cara com 60 anos afirmando para os filhos que é gay, ser um homem barbado, cabelo branco, ter coragem de chegar para o filho e dizer: filho, eu sou gay. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas chega uma época da vida que a pessoa perde o senso da vergonha. Por isso que o tempo vai passando e o Evangelho precisa ser trabalhado mais e mais nas nossas vidas, e o senso de discipulado precisa ser redobrado nas nossas vidas, porque a maturidade traz consigo as loucuras da vida. Traz consigo as loucuras da vida. As loucuras vêm junto. E a gente sabe que, como consequência da queda, nós não podemos esperar algo melhor do que isso. Gênesis 1 ao capítulo 11, 26, fala da pré-história de Israel, que relata a criação e a queda do homem. Não só a queda do homem, relata as consequências que a queda
trouxe na vida do homem. De fato, depois da queda, o eu começou a prevalecer. O eu começou a prevalecer na forma de pensar, de ver, de viver. Antes da queda, a lei que predominava era a lei do Senhor. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai morrer. Era a lei que predominava. A obediência a essa lei era o padrão de um homem criado por Deus. Esse era o padrão. Eu obedeço o que Deus fala. Depois da queda, o padrão se inverte. O padrão agora sou eu. E isso perdura até a volta de Jesus. Vai perdurar até a volta de Jesus, a não ser que essa pessoa seja encontrada pela graça e volte a viver o padrão do Éden. O padrão de, pela graça, obedecer os mandamentos de Deus. Pela graça, se submeter aos mandamentos do Criador. Porque foi isso que Jesus fez com nós. Fez conosco. Nós desobedecemos esse padrão juntamente com Adão, e em Cristo Jesus, pela graça do Senhor, somos habilitados, não pela nossa força, a submeter ao padrão divino, e isso vai fazendo com que a gente seja identificado dia após dia à imagem e semelhança do nosso Senhor. O capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, a gente tem um relato da criação. Deus criando os seres humanos, o relato da criação, as leis referentes à humanidade, os mandamentos. E aqui a gente tem um motivo pelo qual nós fomos criados. Eu falei um pouco disso na sexta-feira. Nós não fomos criados necessariamente para viver conforme o nosso eu, ou para buscar a nossa felicidade, o nosso rumo. Nós fomos criados para conhecer o Senhor. Tanto que Deus se deu a conhecer a criatura no jardim, na viração do dia. O problema é que a gente não sabe o porquê foi criado. A gente acha que foi criado para viver da forma como a gente quer. E a gente transfere isso para o casamento. A gente transfere isso para a nossa vida profissional. A gente transfere isso para todas as áreas da nossa vida. E a gente começa a viver um estilo de vida egocêntrico. A gente começa a viver para nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento do porquê nós fomos criados. Fui criado para conhecer a Deus. Jesus te redimiu para que você conheça a Deus mais e mais, até o dia de você ser glorificado e morar com Ele para sempre. Entender sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus na criação é: não faça isso. Viva para a minha glória. Viva para conhecer a mim. Essa é a nossa realidade última. Essa é a ética da nossa existência. A ética da nossa existência é viver para a glória de Deus, conhecendo e honrando como nosso Criador e nos identificando dia após dia a imagem e semelhança do seu Filho. Essa é a ética da nossa existência. E nós vamos pregar isso a vida inteira. E tem pessoas que vão teimar em desobedecer isso a vida inteira. Nós temos um Deus pessoal, um Deus ético, que se auto-revelou em Cristo Jesus, um mundo criado por esse Deus, um Deus que estava distante, mas se tornou bem próximo de nós através de Jesus Cristo, sofreu como homem encarnado, pagou uma dívida que não era dele, e a dívida mais alta, você pagar uma dívida que não é sua é algo terrível, né? Mas a dívida que ele pagou, além de não ser dele, era a maior dívida que a humanidade, o presente que a humanidade deu para ele. Fomos criados
Esse Deus distante se tornou um Deus presente, imanente, restabeleceu-nos através de Jesus Cristo. Estávamos como ovelhas sem pastor, soltos, lançados a toda sorte, e de repente fomos encontrados por esse Senhor, fomos trazidos ao aprisco. Estamos aqui congregando nesse aprisco do Senhor, sendo cuidados através dos dons que Ele deixou para a edificação do corpo de Cristo, vivendo agora uma vida diferente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ver, a nossa cosmovisão, a nossa visão de quem é Deus, de quem é, o que é o mundo, quem sou eu, mudou completamente. Você não vive mais para si mesmo, sua família não vive segundo as regras que são estabelecidas na sociedade. A Bíblia tem um padrão para você, tem um padrão para o patrão. A Bíblia tem um padrão para você como pai, como filho, como patrão. Tudo. Mas nós estamos de um mundo caído. Nós estamos diante de um mundo que é o fruto da queda adâmica. E o que a cultura predominante disser que é certo, será certo. E o que ela disser que é errado, será errado. A gente vive debaixo de uma ditadura da minoria. Nós temos muitos direitos e poucos deveres. O mal da pós-modernidade é que você tem muitos direitos e poucos deveres. Só para observar uma pessoa quando vai no mercado, ela já se depara com o Código de Defesa do Consumidor, que é algo muito bom. Mas como também a gente às vezes abusa do Código de Defesa do Consumidor e abusa de forma leviana, né? Usa a roupa, vai para uma festa, fica a noite todinha suando, transpirando na roupa, coloca um sapato, bate o dia inteiro com aquele sapato e no outro dia quer devolver o sapato cheio de chulé. Nós temos muitos direitos. Quando a gente olha para a lei de Deus, nós passamos a ter mais deveres do que direitos. O fruto da queda é isso, aquilo que a cultura disser, está dito. Ultimamente nós vimos aí, uma peça lá colocando o Senhor como travesti. Eu queria ver eles colocarem Maomé. Ninguém quer mexer com o muçulmano, porque muçulmano mata, cristão perdoa, muçulmano mata. Mas pelo fato de a gente perdoar, eu quero ver o muçulmano pegar alguma coisa nesse sentido. Corta o pescoço. Então a gente vive numa sociedade sem regras. Não, ou melhor, existem regras, mas as regras são válidas somente para um grupinho que se acha o dodói da humanidade. As minorias estão vivendo numa verdadeira ditadura. Defender a minha fé na universidade não pode, mas aceitar o marxismo cultural de um professor que já está vivendo uma vida totalmente dissoluta, aceitando até sexo com animais, isso pode. Diz o professor, literalmente, defendeu a bestialidade. Meu irmão, tudo isso em nome da busca pela felicidade. Você pode observar que todos esses apelos que estão acontecendo hoje, tudo isso é em busca da felicidade. Só que o principal propósito da vida não é a felicidade.
mas o conhecer a Deus. Quando no seu casamento e no meu casamento vier essa tentação demoníaca, sabe aquelas fases difíceis que todo casamento passa? Aquela fase que um está deixando de admirar o outro, aquela fase que o sexo começa a ficar mais ralo, as coisas começam a fisgar mais, parece que uma palavrinha basta para você estourar e querer desistir de tudo. A primeira coisa que vem nessas fases da vida é: eu preciso ser feliz. E aí que nós, como cristãos, temos que conhecer a palavra de Deus e entender que a nossa felicidade não está nas coisas desta vida e naquilo que nós temos nessa vida. Ontem eu vi uma mãe falando: meu filho é a razão do meu viver. Me deu uma dor no coração isso. Pais, nunca digam que os seus filhos é a razão do seu viver. Tire isso da sua boca. Meu filho é a razão do meu viver. Oxalá que esse filho cresça e dê muito gosto para essa mãe, porque se esse filho crescer e for aquele filho, essa mãe vai perder o chão, e é perigoso que essa mãe até tire a própria vida, porque a razão da vida dela é o filho. Ou então aquele irmão que diz: a razão da minha vida é essa mulher, ou a irmã que diz: a razão da minha vida é esse homem. Tire isso da sua mentalidade. Honre o seu marido, honre a sua esposa, esteja convicto do propósito do seu casamento, mas a razão da sua vida não é o seu cônjuge. Porque quando a gente coloca o nosso cônjuge como razão da nossa vida, a primeira e maior decepção que a gente tiver, a gente deixa de viver. O propósito da vida é conhecer o Senhor. A humanidade está em estado de rebelião contra Deus e seu propósito. E o conhecimento de Deus é um bem incomensurável. É um bem infinitamente maior do que qualquer outro bem que você tenha. Essa é a base para a família. A base para a família não é eu criar aqui uma receita de bolo. Tudo bem, eu preciso emagrecer, eu sei disso. Até falei com a minha mãe, ela: você precisa emagrecer e tal, tem um balão aí que coloca, que o médico coloca assim. Eu falei: mãe, me dá de presente o balão, que amanhã eu mesmo vou lá colocar esse balão. Eu sei que eu preciso emagrecer. Mas sabe quando a vida começa a girar em torno desses elementos secundários da existência? E tudo que faz parte do seu fundamento, da sua base, é tudo menos Deus. Por isso que quando você perde algo, sua vida acaba. A base do casamento é o conhecimento de Deus. Não é o casamento em si. Porque a base da existência dessa aliança é o Senhor. Ame o seu cônjuge, mas ame mais ao Senhor. Coloque a base correta na sua casa, na sua vida, na sua família. Ame os seus filhos, mas ame mais a Deus do que os seus próprios filhos. Os pais, não deixe que seus filhos te idolatrem, porque uma hora você vai, os seus filhos ficam. E quando você vai, você é idolatrado pelos seus filhos, os seus filhos ficam, ele não vai encontrar nenhum padrão como ele encontrou em você, porque você permitiu que seus filhos te idolatrassem. Deixe os seus filhos verem os seus erros. Mostre para os seus filhos que você é humano. Para de querer estabelecer um padrão que não existe. Quantos filhos que quando chegam na fase adulta descobrem coisas dos seus pais e falam: meu Deus, que decepção. Eu não sabia que meu pai tinha esse problema.
No princípio, Deus, Gênesis 1, criou um Deus ético, criou conforme os seus mandamentos, estabeleceu um plano, estabeleceu uma ordem, algo intragável para os dias atuais. Um Deus santo, bom, justo, cheio de graça. Cria todas as coisas, e quando cria o homem diz, versículo 16, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Significa dizer que quem define o certo e o errado não sou eu. Quem define o que é certo e o errado, o bem e o mal, o que é puro, santo e o que é errado, não somos nós. E filhos são assim. Se a gente não tomar cuidado, eles estabelecem um padrão de tudo. Semana retrasada, eu tive que criar uma escala lá em casa. Não sou o melhor pai... irmãos, eu vou te falar aqui. Não sou o melhor pai do mundo. Tá? Vou logo confessar aqui. Não sou o pai mais perfeito. Tenho muitos erros. Tire isso da sua cabeça. Erro com a minha esposa, erro com os meus filhos. Eu não estou aqui para pagar de santo, de homem que não erra, homem que não tem erro. Tem os mesmos erros que você tem. Mas uma coisa eu não quero perder, é a autoridade. E muitas vezes a autoridade soa como se fosse autoritarismo, mas é isso que a pós-modernidade quer fazer com a gente. A pós-modernidade quer te ensinar que qualquer coisa que você estabeleça é autoritarismo. Preste atenção numa coisa. Pé de galinha não mata pintinho. Eu sempre falo isso. Nunca tive um pai presente, e sou louco de amores pelo meu pai. Então, paternidade, amor pelo pai, você fica com medo de corrigir seu filho, e seu filho deixar de te amar. Nunca tive pai presente, só passava as férias com ele, era louco de paixão por ele, minha mãe ficava louca com isso, minha avó ficava maluca, como é que pode esse menino gostar tanto, o pai não fez nada, o pai não fez aquilo, o pai não criou, não. Eu era louco por ele. Eu dizia para meus amigos que meu pai era o homem mais rico da Bahia. Sim. Aí os pais de hoje parece que não querem corrigir os seus filhos, querem se tornar, como foi dito aqui, né, o amigão, o brother, o camarada. Não estabelece limites. Na criação, Deus estabeleceu limite. Deus estabeleceu uma ordem. Não coma. Eu sou o Criador e você é a criatura. Eu sou o pai e você é o filho. Mas isso soa de forma tão autoritária nos dias atuais. Isso é tão autoritário nos dias atuais. Regras não soam bem hoje. Por isso que o meu corpo são as minhas regras para muitas pessoas. O corpo são as regras. Eu faço dele o que eu quiser. Mas calma aí, o seu corpo são as suas regras, mas isso está prejudicando outra pessoa. Querendo você ou não, quantos filhos nascem aidéticos por conta dessa regra maldita? Aqui no Recanto das Emas tem uma chácara de aidéticos. Te convido a passar lá e ver famílias de aidéticos, que muitos pais usavam drogas, viviam uma vida desregrada, e colocou nos filhos a herança de uma doença que até hoje não descobriram a cura. Quem define o que é certo e o que é errado é o Senhor. Eu criei uma regra lá em casa. Segunda e quarta, tablet, tal dia, televisão. Sábado é isso e domingo é nada. Criança se adapta facilmente a essas coisas. Primeira coisa que eles perguntam quando acordam: pai, hoje é dia do quê? Tadinho deles.
Tadinho de mim quando ele começar a me dar bicuda. Tadinho de mim quando ele começar a me dar tapa. Tadinho de mim quando ele começar a me humilhar perto dos amigos dele. Eu sempre digo para eles, o pai pode ter muitos erros, e pai tem erro mesmo. E filho não existe para ficar apontando erro de pai, não. Quando minha mãe me batia, eu queria apontar os erros dela. Você cala a sua boca, eu sou sua mãe, eu posso errar com você. E acabou. Porque seu neném... Acabou. Eu sou seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe erram, mas eu sou seu pai. Acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Mas a gente vive hoje num clima tão chato. Você não pode mais dizer mais nada. Você não pode afirmar mais nada. Está insuportável viver. Está insuportável a inversão dos papéis. A partir do momento que a mulher, que o homem, diante da serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, abestalhado. Deu também ao marido, vou repetir, abestalhado, e o abestalhado foi lá e comeu. Aqui começa a inversão dos papéis. A ordem de Deus é reduzida a questionamentos sobre quem é Deus, sobre a ordem de Deus. É isso que a pós-modernidade faz. A pós-modernidade inverte os papéis. Inverte a ordem de Deus. A figura da serpente está aí ao nosso derredor, invertendo os papéis o tempo todo. Deus é santo mesmo? Essa pergunta da serpente gira em torno da árvore do conhecimento do mal. Qual o problema em descobrir a diferença entre o bem e o mal? Qual o problema? Não tem nada. E a desobediência, que foi quebrar essa lei, era rejeitar o próprio Deus como critério de discernimento do bem e do mal. E nós herdamos isso. A humanidade herda isso. A gente herda, até hoje a gente vive essas coisas. A herança adâmica, ela perdura. A rebelião contra a autoridade de Deus fez dos homens juízes da moralidade. Então, eu sei o que é certo e o que é errado para mim. Irmãos, e o mais triste é quando crentes se tornam juízes da moralidade. Quando você vê alguém lá fora, que não conhece a Deus, que não tem conhecimento do Senhor, nunca ouviu a palavra de Deus, se tornando juiz da moralidade, você diz, conhece a Deus. Agora, quando você vê o cara que se diz crente, a mulher que se diz crente, se tornando juiz da moralidade, relativizando tudo, alargando a porta do céu, você diz, essa pessoa não entendeu nada do que é o Evangelho. O relativismo moral, quando você elimina Deus do cenário da vida, Deus é o Deus do seu culto público, mas deixa de ser o seu Deus do culto privado. A visão
de moralidade atual começa a tomar conta da família, do casamento, a questão do homossexualismo, do aborto. Enquanto o homossexualismo não bate na sua família, você diz que aquilo ali não é de Deus, mas quando bate, você começa a dizer, mas calma aí, calma lá, fulano é bonzinho, fulano é assim, fulano é assado, a gente começa a abrir o céu. Enquanto a coisa acontece com o filho do vizinho, a gente está cheio de si, conservador. Mas quando a coisa acontece na nossa tenda, a gente deixa de ser conservador na hora. Isso é um perigo que eu e você corremos diariamente. A gente tem a tendência de ser conservador somente em relação ao pecado do próximo, em relação ao pecado do outro. Aquela história do pai de família, que chama a filha do vizinho de prostituta, de mulher da vida. Mas quando isso acontece na casa dele, a figura vai ter que mudar. E o perigo maior é quando essas questões culturais começam a ser aceitáveis. Tudo bem, não tem como controlar. Eu não estou aqui para cuspir para o alto, porque eu sei que o cuspe pode pegar em mim. Nós temos que amar. Talvez tenham pessoas aqui que passem por essa situação. Deus me livre que eu não passe, mas eu posso passar. Agora, entre você passar por essa situação e você sair para fazer um enxoval do filho que vai casar com outro homem, há uma correnteza entre isso aí. Há um lago com espessura enorme em relação a isso aí. É o que a gente está vendo hoje em dia. O primeiro passo cultural é o choque. Você se choca. Pá! O segundo passo é o passo da análise. Você começa a analisar. Mas filho de fulano está assim também, filho de Beltrano está assim, o filho do general do exército, não sei das quantas. Aí você começa a mensurar. Daqui a pouco começa a fazer terapia. A terapia com psicólogo, que usa teorias que não são teorias da palavra de Deus, são teorias do comportamento. O psicólogo te convence de que aquilo é normal, que você tem que aceitar e coisa e tal. Aí você aceita. O próximo passo é você entrar no mundo do outro. Aí entrou no mundo do outro, a coisa se tornou normal, aí já era. Virou norma. Uma norma consuetudinária, não a norma legal, mas uma norma que é vivida, que é aprovada por você e outra pessoa. E isso vai crescendo, isso vai pegando, e daqui a pouco toda uma cultura está permeada por esse tipo de pensamento. E você se tornou juiz da moralidade. Não se pasmem em começar a ver essas coisas com pessoas crentes. A filosofia do relativismo moral é: se eu não fizer mal a ninguém, e se eu for verdadeiro comigo mesmo, é o que vale. Eu não estou prejudicando ninguém, não estou roubando, não estou matando, eu estou fazendo tudo com o meu dinheiro, então eu não devo nada a ninguém. A partir do momento que você começou a fazer parte do corpo de Cristo, você deve, eu devo muita explicação a vocês, você deve explicação. Existe um processo de mutualidade entre nós. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos reunidos e colocados no mesmo aprisco. Temos princípios de mutualidade. O amor, a sujeição, o fazer e deixar de fazer, para a glória de Deus. Então nós temos que prestar conta sim uns aos outros. Quem define o que é prejudicial para a sua vida, não é a regra cultural, o homem, mas a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Infelizmente, alguns vão dizer que não conseguem se encaixar no corpo que tem.
o filho de um jogador de futebol, Toninho, quem é os mais velhos aqui? Como é que é o nome? Toninho Cerezo. O filho do Toninho Cerezo, que não era feliz com o corpo que tinha, assumiu a homossexualidade e, bom, quis ser feliz. Né? Me assina da pós-modernidade, eu quero ser feliz. Aí se tornou travesti, se tornou modelo, foi fazer sucesso, sabe onde? Na França. Começou a desfilar com as principais modelos do mundo. E um dia ela falou: papai, eu preciso ser mais feliz. E eu só serei mais feliz se eu tirar aquilo que me deixa muito tristinho. E foi lá e arrancou. Muito bem. Depois de um tempo, ele começou a chamar de ele, porque é ele. Ele começou a entrar em depressão profunda. Porque, mesmo arrancando o órgão sexual, ele ainda não se sentia como mulher. Por quê? Porque não foi criado como mulher. Foi criado como homem, macho. Não adianta mexer no órgão físico, porque a estrutura, ela existe antes de qualquer transformação. Nós temos aqui, no versículo 18, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, tendo relação com Deus e com o próximo. Disse-lhe mais Deus: agora não é bom que você se esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma pessoa, mulher capaz e necessária, adequada na figura do homem, criada à imagem de Deus, para ajudá-lo em seu chamado para encher e dominar a terra em obediência à lei de Deus. Segundo, versículo 19 ao 20, aí vem a questão da autoridade, o dar nome aos animais. Como imagem de Deus e representante na terra, o homem tem essa autoridade. Versículo 21 ao 22 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Aqui a gente vê o modo como a mulher foi criada. E a forma como a mulher foi criada é vital para entendermos a natureza da mulher. A partir do homem, fez a mulher como sob sua autoridade. A imagem de Deus também, mas não independente dele. É uma figura complementar. Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios 11, 7 ao versículo 9. Foi criada, mas para exercer uma figura complementar. Bom, essa figura complementar não significa dizer que a mulher não possa trabalhar. Essa figura complementar não significa dizer que a mulher não possa ter uma profissão. Não significa dizer que a mulher não possa se realizar na área acadêmica, nos estudos, na vida profissional. Não. Que ela faça tudo isso. E que até divida a conta lá do cartão de crédito quando chegar a fatura, né? A mulher pode fazer o que tem que fazer. Eu acho que o homem tem que incentivar a mulher. Tem homem abestalhado que proíbe a mulher de estudar, ainda hoje. Não deixa a mulher tirar a carteira de motorista, porque acha que a mulher vai bater o carro no primeiro poste, sendo que ele já bateu o carro até em submarino. A questão central aqui não é essa. A questão central aqui
é a questão da complementariedade. O grande erro, olha aqui para mim, o grande erro é quando a mulher começa a sobrepujar sobre o homem em relação à ordem que Deus criou. É claro que a mulher gosta de mandar em algum sentido. Por exemplo, um áudio que eu ouvi esses dias eu achei interessante. Você que não quer ser mandado pela sua mulher, você deve fazer a seguinte forma: antes da sua mulher te mandar fazer qualquer coisa, você vai lá e faz. Por quê? Porque assim sendo, você não foi mandado por ela, você fez, mas fez antes dela mandar. Essas coisas assim, que mulher gosta, coisas domésticas. Olha, tal dia nós vamos matricular a criança, não sei aonde, temos que fazer isso, fazer aquilo. Quando vai planejar a viagem, vai arrumar as malas. A mulher detesta que o marido arrume as malas, porque o marido quer arrumar a mala 1 hora antes de viajar e só joga tudo lá na mala. E alguns detalhes, sabe aqueles detalhes que mulher gosta? A gente tem que aprender que essas coisas têm que ser deixadas para elas mesmas. Enquanto a gente não aprende isso, a gente sofre muito. Enquanto a gente não aprende isso, a gente sofre muito. Mas não é isso. A questão da complementariedade é a mulher entender que, embora ela possa se realizar profissionalmente, embora ela possa ajudar no orçamento de casa, sim, se ela tem salário, por que ela não pode ajudar no orçamento de casa? Você acha que o salário da mulher é só para comprar sapato e roupa e bolsa? De jeito de maneira. Não. Mas ela tem que entender que Deus colocou um homem na vida dela. Talvez ele não seja um homem conforme você esperava, mas é o homem que você merecia. E você tem que respeitar esse homem. Da mesma forma, o homem, em relação à mulher, complementariedade não significa dizer que a mulher se torne uma figura subjugada no casamento. Uma mulher que não pode falar nada e não pode ser nada na vida. A mulher, ela tem uma importância muito forte na nossa vida, mas é uma importância complementar. Uma vez eu fui no estudo bíblico, eu fiquei envergonhado por um colega meu. Colega meu pastor, a esposa pastora. Eu fui no estudo bíblico lá, num evento lá com ele. A mulher não deixava o homem falar. O homem dizia 2 palavras, a mulher dizia 3. Eu disse: nesse angu tem caroço. Nesse angu tem caroço. Essa mulher está passando a autoridade dele. Essa mulher está passando a autoridade dele não é só aqui. Essa mulher está passando a autoridade dele em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Uma vez eu fiz uma viagem para Israel e eu vi um casal e eu falei com eles: você está tomando a autoridade do seu marido. Você está ficando com uma figura quase parecida com Jezabel. E eu virei para ele, chamei ele no canto e disse: toma a postura de homem, toma a postura de macho. E assume o que você tem que assumir, o pastorado da igreja. O pastorado não é dela, é seu. Tudo que eu dava para ele fazer, ela chegava no meu ouvido e dizia: pastor, ele não quer fazer, será que eu poderia fazer no lugar dele? Eu dizia: não, é ele que vai fazer, ele é o pastor. Pastor, quando chegar lá no local do batismo, ele disse que não queria batizar, mas que eu posso batizar. Eu disse para ela: não, é ele que vai fazer. A mulher virou um demônio na minha vida, na viagem inteira. E eu disse para ele: essa mulher vai tomar a sua igreja, vai se divorciar de você e vai te botar no chinelo, porque você não tomou postura de homem. E foi isso que aconteceu. Irmãos, nós precisamos entender, o seu marido não é tudo aquilo que você esperava.
Talvez não seja conforme aquilo que você tanto queria, mas Deus colocou ele na sua vida e você tem que respeitar isso. Deus colocou ele na sua vida e você tem que respeitar essa função. E se ele estiver ultrapassando os limites dessa função, ele também tem que consertar e tem que rever os conceitos. Se ele estiver te subjugando diante dessa função tão preciosa que Deus deu para ele, ele também tem que rever os seus conceitos. Ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, um vínculo permanente e íntimo. Esse primeiro casamento não foi um contrato, onde eu estabeleci os termos, que se não viesse do jeito que eu quisesse, eu ia pular, eu ia passar para outro lado, para frente. Esse casamento não foi estabelecido da forma de um contrato, onde eu posso fazer dele o que eu quiser, eu posso fazer um distrato, eu posso pintar e bordar. Não, é uma aliança, onde a lei do casamento está acima, até mesmo do relacionamento com os seus ascendentes. Aqui é bem claro. Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma coisa que eu sempre falo para pessoas que estão no curso de noivos: pare de levar fofoquinha para papai e mamãe. O que destrói muitos casamentos é o homem que chega para a mãe e compara a mulher com a própria mãe na frente dela. Você quer deixar a sua mãe orgulhosa e dizer que ela é melhor que a sua esposa? Você quer deixar seu pai vaidoso? Vai lá e conta para ele todos os erros que seu marido comete, para ele ficar mais envaidecido e realmente achar: realmente eu sou um homem verdadeiro, igual a mim não há. Você quer destruir sua família? Comece a procurar seu papai e sua mamãe e pedir conselho sobre o que tem que fazer, deixar de fazer. Vocês consertam as questões e o seu marido fica mal com sua família, ou a sua mulher fica mal com a sua família. Irmãos, eu vou dizer isso. Mãe sempre pergunta para o filho: e aí, meu filho, como é que está? E a comida? Está fazendo a comidinha boa? Essa roupa está um pouco amarrotada? Não é, porque eu sentei em tal lugar e amarrotou. Mas quando a Gisele passou, ela passou bem passado. Meu filho, por que você está vindo almoçar aqui hoje? Não está tendo almoço na sua casa por quê? Não, mãe, porque a Gisele estava cansada. Ela estava muito cansada, ela tinha que correr para o trabalho, não deu tempo. Então, a minha figura sempre é de proteger a minha esposa diante dos meus cônjuges, diante da minha família. O papai chega para a filhinha: meu bem, o que está acontecendo? Você está tão tristinha. Ele não está te fazendo feliz? Ah, papai, o senhor sabe como é, homem como o senhor não existe. Homem como o senhor não existe. Meu irmão, desfez o vínculo. Só se vier uma coisa insuportável. Mas foge desse laço em nome de Jesus. Por favor, eu te peço. Foge desse laço, porque esse laço vai destruir a tua casa, a tua família. Você é um novo núcleo. A sua família é você, o seu marido e os seus filhos. O restante são parentes, são ascendentes. Eles não têm mais nada a ver com a sua casa. Você agora é uma nova família. Pare de fofocar. Pare de ser linguarudo, linguaruda. Tudo tem que correr para o braço da mamãe. Vira mulher, vira homem, para com isso, porque está acabando com a sua história. Está acabando com a sua vida. Admiração é uma coisa que deve existir entre o casal. Respeito e admiração. Admire um ao outro. Pare de comparar a sua mulher com a sua mãe. Desvincula. Vocês agora é um novo núcleo. Desvincula. Pare de comparar.
Pare de comparar. Não idolatre o seu marido, mas não faça ele se sentir um lixo, porque às vezes ele não está tão bem profissionalmente. Não idolatre o seu marido, mas não faça ele se sentir um lixo, porque ele ganha menos que você. Não maltrate a sua mulher porque ela engordou um pouco depois que teve filho. Não foi você que ficou carregando aquela criança 9 meses na sua barriga. Não foi você que teve a barriga cortada. Você não teve cesárea e está com essa barriga desse tamanho. Imagine se você tivesse tido filho. Amém? Estavam nus e não se envergonhavam. O pecado produziu vergonha, até mesmo para a procriação. Depois eles ficaram totalmente envergonhados diante de tudo e de todos. Vamos tirar algumas lições dessa narrativa da queda, da criação da queda. Na verdade, todos se desviaram voltando para si próprios. Romanos 3:12 vai nos chancelar sobre isso. No versículo 23 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que impera depois da queda é a exaltação do eu. O que impera depois da queda é a satisfação pessoal. Sexo é bom, dentro do casamento, mas não deixe que o sexo se torne ou escravize você. Não deixe que os padrões do certo e errado mude em nome de um progresso cultural. Embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que o Deus de Israel tinha criado, a redenção por intermédio de Cristo, por meio do povo escolhido por Ele, muda essa história. Agora nós somos novas criaturas. O descendente da mulher triunfaria sobre Satanás. O calcanhar do filho da virgem, a quem a serpente morde, é um filho. O seu calcanhar, o filho da virgem destruiria. A serpente. Nós temos um Senhor soberano que triunfou sobre o demônio, sobre a figura maligna que fez com que o homem, induziu o homem a entender que ele era maior que Deus. E Romanos 5:1 diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. O Evangelho de Cristo não é um chamado condescendente com um sistema cultural que quer dizer para você o que é certo e o que é errado. O Evangelho de Cristo é um chamado para que você viva para a glória do Criador, assim como Adão viveu lá no Éden, antes da queda. E é por esse Evangelho que eu quero viver, e é por esse Evangelho que eu quero morrer. O padrão que é estabelecido para mim é o Evangelho. O padrão que vai ser estabelecido na minha casa é o Evangelho. Não importa o que estão fazendo, não importa o que estão dizendo, não importa como o mundo está andando, mas eu quero esse padrão para a minha vida. O padrão do que é certo e que é errado não é um amigo do seu filho que vai estabelecer. O padrão do certo e errado é a palavra de Deus que vai estabelecer. Eu não quero ser feliz. Eu quero conhecer a Deus. Eu vou repetir. Eu não quero ser feliz. Eu quero conhecer ao meu Deus. Vou repetir a última vez. Eu não quero ser feliz. Eu quero conhecer o meu Deus.